Ela só queria comprar pão. Mal sabia que naquele dia, no meio de uma fila qualquer, Deus daria início à maior virada da sua vida. Essa é uma história sobre o improvável, sobre um recomeço que veio na forma de ajuda, sobre um amor que chegou quando tudo já parecia acabado. Se você já passou por dias escuros, se já achou que ninguém mais viria, então essa história é para você. Respira fundo. Se prepara, porque talvez, assim como ela, você descubra que os maiores milagres não vêm com barulho. Eles chegam no silêncio e mudam tudo. Se você acredita que histórias como essa podem tocar vidas, se inscreva no canal agora. Toda semana, uma nova história para te lembrar que Deus ainda escreve as mais belas páginas. Com corações quebrados. Ela só queria passar despercebida naquele mercado. Roupas surradas, cabelos presos às pressas e a filha de 5 anos agarrada na barra de sua blusa. Ana segurava firme a lista amassada que cabia num orçamento cada vez mais apertado. Arroz, feijão, leite, nada mais. O suficiente para sobreviver mais uma semana. Mas o universo parecia gostar de testar os fortes. Na hora de pagar, o cartão não passou. 2 vezes. Ela tentou disfarçar. Sorriu sem graça, mas os olhos denunciaram o desespero. Atrás dela, a fila aumentava. Murmúrios, olhares impacientes. A filha, Letícia, perguntava baixinho. A gente vai levar o leite, mãe? Ela não respondeu. A moça do caixa a olhava com pena. Pena era a última coisa que Ana queria sentir. Estava cansada de depender, de engolir o choro, de fingir que estava tudo bem. Pode deixar. Eu pago, disse uma voz masculina atrás. Ela virou. Um homem, pouco mais velho que ela, estendia o cartão com naturalidade, como se aquela gentileza fosse o normal. Não precisa, de verdade. Ana tentou recusar, envergonhada. Mas eu quero, ele respondeu. Simples, firme, sem arrogância, sem segundas intenções no olhar. Ela agradeceu com um aceno tímido e saiu com a filha pela mão. Coração apertado, orgulho ferido, mas o pão estava na sacola, e naquele momento isso bastava. O que ela não sabia é que aquele gesto simples iria mudar tudo, porque aquele homem, que ela pensou nunca mais ver, apareceria de novo, não no mercado, mas no lugar mais improvável, no dia em que tudo estivesse prestes a desabar de vez. E dessa vez, ele não pagaria apenas as compras. Ele pagaria o preço de estar ao lado dela, mesmo quando ela já não acreditava que merecia ser amada. Ana não sabia mais o que era dormir em paz. Desde que o ex-marido foi embora, sem aviso, sem explicação, sem deixar 1 centavo, ela sobreviveu com o pouco que restava. Vendeu o sofá. Depois, o micro-ondas. Por fim, o orgulho. Letícia dormia no colchão ao lado do seu. Às vezes chorava à noite. Às vezes chamava pelo pai. Ana fingia que não ouvia. Não porque não se importava, mas porque, se respondesse, desmoronaria. Ela já não chorava, porque aprendeu que mãe que chora demais não consegue pôr comida na mesa. Mas naquele fim de tarde, com a geladeira vazia e o aviso de corte da luz na porta, Ana sentiu algo quebrar por dentro. Foi até a janela, olhando o horizonte alaranjado do céu, como quem busca resposta, e disse baixinho: Deus, se ainda me vê, me dá um sinal. Eu só preciso de um só. No dia seguinte, ao buscar Letícia na escola, ela viu aquele homem de novo, o mesmo do mercado, agora sentado no banco em frente à pracinha, com um livro na mão e um cachorro deitado aos pés. Ele olhou, sorriu com os olhos e acenou discretamente. Ana congelou. Por um momento pensou em fingir que não era com ela, mas Letícia puxou sua mão. Mãe, é o moço do pão. O moço do pão. Ele se aproximou. Calmo, gentil. Que bom ver vocês de novo. Ana retribuiu com um sorriso tímido. Estava constrangida com sua roupa simples, seu cabelo preso às pressas e, principalmente, com o fato de se lembrar tanto daquela última cena. Sou o Rafael, ele disse, estendendo a mão. Ana, ela respondeu. Letícia ficou entre os dois, observando como quem sente que algo bom está prestes a acontecer. Rafael era professor de literatura. Tinha um jeito tranquilo, daqueles que escutam antes de falar. Não fazia perguntas invasivas, só contava pequenas histórias do seu dia, como se aquilo pudesse equilibrar o caos dos outros. E Ana se viu relaxando pela primeira vez em meses. Falou do trabalho temporário que perdeu, dos freelas de faxina, da vizinha que ajudava com roupa usada. Nada com tom de lamento. Era só desabafo. Rafael ouvia, sem interromper, sem oferecer solução, sem dizer, vai passar, só ouvia. E Ana chorou, pela primeira vez. Ali, na praça, diante de um estranho que parecia enxergar além da dor. Desculpa, ela disse, limpando o rosto. Não peça desculpas por sentir. Isso é coisa de quem ainda está viva, ele respondeu. Naquela noite, Letícia dormiu sorrindo, e Ana ficou olhando o teto escuro do quarto, com o coração confuso. Ela não estava acostumada com gentileza sem interesse, com atenção sem troca, com cuidado sem preço, e isso a assustava mais do que qualquer abandono. Nos dias seguintes,
Rafael passou a aparecer com frequência, na praça, na porta da escola, no mesmo banco, no mesmo horário, mas sempre com respeito, nunca invadindo, só estando. E Ana começou a esperar por isso, mesmo que não admitisse. Letícia já o chamava de tio Rafa, e ele trazia sempre alguma coisa pequena. Um livro infantil, um pacote de biscoito, uma flor arrancada do jardim da mãe. Nada custoso, tudo simbólico. Ana ainda mantinha os muros erguidos. Aprendeu, com a dor, que carinho demais vira arma, mas aos poucos começou a abrir brechas. Uma tarde, ele a convidou para tomar um café. Nada formal. Uma padaria simples na esquina. Ela hesitou, mas Letícia a empurrou com o olhar. Sentaram-se à mesa. Pediram 2 cafés e um bolo para dividir. Você sempre ajuda desconhecidos? Ela perguntou, olhando nos olhos dele pela primeira vez. Só quando o espírito me sopra forte, ele disse sorrindo. E ele soprou o quê? Naquele mercado? Que eu estava ali por um motivo maior do que pão, respondeu sem hesitar. Ana engoliu seco. Não sabia o que fazer com essa resposta. Ela não era mulher de fé, mas também não era de ignorar sinais. Você acredita mesmo nessas coisas? Em destino, sinais? Essas coisas que a gente vê só em filme, não é questão de acreditar, é questão de reconhecer quando o céu bate na porta, mesmo que seja com mãos humanas. Ela ficou em silêncio, o coração disparado, a cabeça, tentando sabotar o que sentia. Na saída, Rafael entregou um envelope dobrado. É só um presente. Não é dinheiro, não se assuste. Ana abriu só quando chegou em casa. Era uma folha escrita à mão, um poema, delicado, profundo e de alguma forma sobre ela, sobre força disfarçada de rotina, sobre beleza escondida na luta, sobre uma mulher que carrega o mundo sem que ninguém perceba. Ela leu 4 vezes e chorou, não por tristeza, mas por reconhecimento. Era como se pela primeira vez alguém tivesse olhado de verdade, visto além das roupas surradas, da pele cansada, dos silêncios profundos, e naquele poema, ela se sentiu viva. Naquela noite, Ana orou, baixinho, com vergonha até de si mesma, mas orou. Deus, se isso for teu, não deixa acabar como tudo o resto. A presença de Rafael passou a fazer parte da rotina. Sem pedir espaço, ele se tornou espaço. Estava ali quando Ana precisava, e também quando ela jurava que conseguia sozinha. O tipo de homem que oferecia companhia sem exigir atenção, que oferecia cuidado sem invadir feridas. Com o tempo, ele começou a acompanhar Ana nas pequenas tarefas, buscar Letícia na escola, levar doações na igreja do bairro, consertar uma lâmpada que piscava há meses. Você não precisa fazer isso, ela dizia desconfiada. Eu sei, mas quero. E essa era a parte mais difícil. Ana sabia como lidar com quem queria algo em troca. Sabia se defender do interesse. Sabia dizer não para promessas bonitas. Mas não sabia o que fazer com alguém que simplesmente ficava. Certa manhã, Rafael chegou mais cedo que o habitual. Trazia uma cesta com pão fresco, frutas e flores. É só porque hoje o dia parece que vai ser bonito, ele disse. Ela sorriu sem força. Não era um dia bom. Na noite anterior, o ex-marido havia ligado. Não para ver Letícia, mas para pedir dinheiro. Você ainda tem obrigação de me ajudar, ele disse com aquela arrogância que cheirava a álcool e culpa. Ana desligou o telefone tremendo. Ela não contou nada a Rafael, mas ele percebeu no olhar. Você não precisa carregar sozinha o que te afunda, ele disse, enquanto colocava a cesta sobre a mesa. Ela queria acreditar naquilo, mas as correntes eram antigas e pesadas demais. Naquela semana, Rafael a convidou para um passeio diferente. Um lugar onde ele costumava ir quando as coisas do mundo apertavam. Um mirante no alto da cidade, com vista para tudo que parecia pequeno de cima. Foram de ônibus. Letícia dormiu no colo da mãe. O silêncio entre eles não era desconfortável, era sagrado. Lá do alto, o vento batia forte, o céu estava limpo e a cidade parecia outra. Quando estou aqui, lembro que nada é tão grande quanto parece lá embaixo, ele disse. Ana sentou-se ao lado dele num banco de pedra. Pela primeira vez, se permitiu relaxar, olhar longe. Eu tinha tantos planos, ela começou, voz embargada. Queria dar uma casa decente para Letícia, voltar a estudar, cuidar de mim, amar alguém que não me quebrasse. Ela parou, sentiu a garganta travar. E agora eu só tento sobreviver. Rafael a olhou com calma. Sobreviver também é uma forma de resistência, mas você não nasceu para só resistir. Você nasceu para florescer. Ela riu, nervosa. Bonito no papel. Bonito quando vira verdade, ele completou. E por um segundo, Ana quis acreditar que podia ser verdade. Nos dias que se seguiram, ela começou a mudar pequenos hábitos. Arrumou a cama com mais cuidado, passou batom, separou um tempo para ler, coisas simples, mas que para ela eram sinais de vida. Rafael percebia e sorria em silêncio, até que veio o convite. Vamos jantar comigo? Só nós 2, ele perguntou, enquanto ela limpava o balcão da cozinha. Ana hesitou, sentiu o coração disparar. Eu não sei se estou pronta, então vamos só comer fora, sem nome,
sem peso, só um jantar leve entre 2 sobreviventes. Ela riu, aceitou. Naquela noite, Letícia ficou com uma vizinha de confiança, e Ana vestiu o que tinha de melhor, um vestido simples, mas que lhe trazia memórias boas. Prendeu o cabelo, passou perfume. Rafael a esperava do lado de fora. Camisa clara, sorriso tranquilo, e os olhos, aqueles olhos que nunca exigiram, só acolheram. Jantaram num restaurante de bairro, com comida caseira e risadas fáceis. Falavam como velhos conhecidos, como se o mundo tivesse girado só para permitir aquele encontro. Você é diferente de tudo que eu conheci, Ana disse ao fim da noite. Talvez porque você nunca tenha sido amada do jeito certo. Ele respondeu. O silêncio que veio depois não era constrangedor. Era cheio de possibilidades. Na volta, ele a deixou na porta. Boa noite, Ana. Boa noite, Rafael. Ele se afastou sem tentar nada, sem um gesto a mais, e aquilo foi mais bonito que qualquer beijo. Ana entrou em casa com o coração em chamas. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse abrindo espaço não para mais uma ferida, mas para uma cura. Depois do jantar, Ana esperava sentir medo. Medo de se envolver, de acreditar, de cair na armadilha de novo. Mas o que sentiu foi paz. Rafael não insistia, não pressionava, só continuava ali, presente, gentil, firme, e isso a desconcertava mais do que qualquer sedução. Letícia já não falava mais do pai. Agora era só o tio Rafa que ela mencionava nos desenhos, nas orações, nos sonhos. E Ana se pegava sorrindo sozinha. Passaram a sair com frequência. Parque, feira, igreja, os 3 como uma família que ainda não sabia que era. Mas era. Até que, como toda história que tenta florescer, veio o teste. Naquela sexta-feira chuvosa, Ana recebeu uma notificação no celular. Era uma mensagem do ex-marido. Precisamos conversar, é sério. Ela não respondeu. Mas ele apareceu no portão no dia seguinte, com flores nas mãos e um discurso na ponta da língua. Eu errei, Ana. Muito. Mas a vida longe de vocês me fez pensar. Senti saudade da nossa filha. Senti saudade da gente. Eu mudei. Ela ouvia, em silêncio. As palavras vinham fáceis demais, como vinham antes, promessas recicladas. Mas agora, não batiam mais no mesmo lugar. Você só voltou porque viu que eu não desmoronei, ela disse com calma. Não é isso, Ana. Eu te amo. Ela suspirou fundo. Letícia observava tudo de longe. Sem se aproximar, o instinto de proteção pulsava no peito da mãe. Não diga que me ama. Você ama o controle que perdeu. Ama o conforto que deixei de te dar. Ele ficou mudo. Ana segurou o portão com firmeza. Eu te perdoo. Mas o nosso tempo acabou. Ele tentou insistir. Chorou. Gritou. Mas ela não recuou. Fechou o portão devagar e sentiu algo cair dos ombros. Um peso antigo. Uma prisão sem grades. Letícia correu para os braços dela. Mãe, ele vai voltar mais? Não, meu amor. Agora a gente é livre. Naquela noite, Ana contou tudo a Rafael. Esperava que ele se afastasse, que tivesse medo da bagagem, mas ele apenas escutou, como sempre. E no fim disse, eu não estou aqui para apagar o passado. Estou aqui para caminhar com você. Mesmo que o passado tente voltar, eu não vou sair correndo. Ana chorou. Pela última vez por causa do ex-marido. E pela primeira vez por causa do alívio. Nos dias seguintes, o vínculo entre eles se fortaleceu. Não havia rótulos, não havia pressa, só verdade. Letícia sorria mais, Ana dormia melhor, e Rafael parecia feito sob medida para o que elas precisavam. Até que veio o convite inesperado. Ana, você toparia viajar comigo no fim de semana? Um lugar simples, praia, sol, nada sofisticado. Só a gente. Você e Letícia, claro. Ela hesitou. Nunca viajei assim, sempre há uma primeira vez. Ela aceitou. Na praia, Ana viu o mar pela primeira vez depois de anos. Letícia corria descalça, rindo alto. Rafael segurava uma câmera antiga, registrando tudo. E Ana fechou os olhos diante da imensidão azul e disse, baixinho, obrigada, Deus, porque agora eu entendo o que é ser cuidada. E como se o céu respondesse, Rafael apareceu ao lado dela. O que você pediu agora? Nada. Tem certeza? Ela sorriu. Pela primeira vez, eu só agradeci. A volta da viagem foi silenciosa, mas não de tristeza. Era um silêncio leve, confortável, daqueles que só acontece entre quem confia. Ana olhava Rafael dirigindo e por um instante se imaginou ali, para sempre. Mas quando a vida começa a parecer segura demais, parece que algo, lá do fundo, tenta lembrar que nada é garantido. 2 dias depois, Rafael começou a se afastar. Parou de aparecer com a mesma frequência. As mensagens ficaram espaçadas. As respostas, mais secas. Ana sentiu o coração apertar. Conhecia bem aquele roteiro.
Primeiro o encantamento, depois o sumiço. Por fim, o abandono. Não de novo, Deus. Não agora. Ela sussurrou numa madrugada, deitada ao lado de Letícia. Tentou não pensar, tentou justificar, mas algo doía. Ela mandou mensagem. Não houve resposta. Tentou ligar. Caixa postal. E o medo voltou. Não o medo de perder o amor, mas o medo de estar de novo, sozinha com a culpa. Será que tinha feito algo errado? Será que tinha se entregado cedo demais? Será que... Ele só queria um momento bonito antes de partir? No quarto dia de silêncio, Ana decidiu ir até a escola onde Rafael trabalhava. Não por desespero, mas por verdade. Ela merecia uma resposta. Chegando lá, encontrou a coordenadora. Rafael, ele pediu afastamento essa semana. Motivo pessoal. Ana agradeceu, mas saiu ainda mais confusa. Caminhou sem rumo pelas ruas. Passou em frente à pracinha onde tudo começou. O banco onde ele lia com o cachorro ao lado. O mesmo cachorro que agora não estava ali. Tudo parecia um sinal de fim. Mas quando chegou em casa, havia um envelope debaixo da porta. Mãos tremendo. Coração disparado. Abriu. Ana, me perdoa pelo silêncio. Eu não desapareci. Eu precisei de tempo. Não para fugir, mas para pensar. E agora? Eu preciso te contar uma verdade que escondi. Se ainda quiser me ver, estarei no Mirante. Hoje, 18 horas. Ela encarou o bilhete como quem encara um espelho. Sentiu raiva, ansiedade e uma dor que não sabia de onde vinha, mas foi. Às 18 horas, Rafael estava lá, sentado no mesmo banco, o sol se pondo atrás dele. Ela se aproximou devagar, as mãos suadas, o peito pesado. Você sumiu, ela disse. Eu sei, e me odeio por isso. Por quê? Porque eu precisava de coragem para te contar algo que eu devia ter dito antes. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Antes de conhecer você, eu estava em tratamento. Um câncer raro, estável, mas imprevisível. O médico me disse que com sorte eu teria anos, talvez meses. Ana sentiu o chão sumir. Você mentiu? Nunca. Só omiti. Porque quando vi você, tão ferida, tão viva, eu não quis ser mais uma dor na sua vida. Ela ficou em silêncio. Quando me afastei foi porque os exames recentes mostraram uma alteração. Eu fiquei com medo. Medo de você me amar mais do que devia. Medo de te fazer sofrer. Ana se aproximou. Você me deu o que ninguém deu. Respeito. Cuidado, amor limpo. E agora? Você acha que eu vou sair correndo? Ele a encarou, o sol batendo nos olhos. Ela se ajoelhou na frente dele. Se o tempo for curto, que seja verdadeiro. Se for difícil, que seja juntos. Mas não me deixa fora da sua luta. Rafael chorou. E pela primeira vez, a abraçou como quem não queria mais soltar. E naquele abraço, Ana entendeu. O amor não é o que vem fácil. É o que fica quando tudo diz pra ir embora. A partir daquela noite no Mirante, Ana passou a amar diferente. Amava com urgência, mas sem pressa. Com intensidade, mas sem desespero. Com fé. Rafael abriu as portas da própria história. Contou tudo. Os exames, as sessões, as dores escondidas sob sorrisos tranquilos. E ela ficou. Com medo, sim, mas ficou. Passaram a ir juntos às consultas. Ana segurava sua mão enquanto ele ouvia o médico. Levava suco na bolsa, Bíblia na outra. Orava em silêncio enquanto ele fazia exames. Dormia sentada em cadeiras de hospital enquanto ele tomava medicação. Letícia perguntava, o tio Rafa tá dodói? Ana sorria com os olhos marejados. Um pouquinho, meu amor. Mas Deus tá cuidando dele. E estava mesmo, porque ao lado dela, Rafael parecia melhorar. Os resultados estabilizaram. A força voltou ao olhar. A fé voltou ao corpo. E o amor virou rotina. Mas não aquela rotina cansada. Era uma rotina de risos no café da manhã. De bilhetes escondidos no armário, de orações antes de dormir. Um dia, Letícia saiu da escola com um desenho nas mãos. Mostrou aos dois com orgulho. Aqui, ó. A gente na nossa casa. Eu, você, mamãe e o céu em cima. Ana perguntou. E esse coração gigante no meio? É o amor. Porque quando o amor é grande, ninguém some. Rafael chorou. Pela primeira vez. Em voz alta. Meses depois, ele levou Ana a um lugar especial. Uma casa simples. No campo, alugada, modesta, mas com um quintal enorme e o pôr do sol mais bonito que ela já tinha visto. Se a vida for generosa comigo, quero viver aqui com você e a Letícia, ele disse, segurando suas mãos. E se não for? Ela perguntou. Então vamos viver cada segundo como se o tempo estivesse do nosso lado. Ana olhou para o céu, sentiu paz. Sabia que o fim podia chegar, mas agora ela não tinha mais medo dele. Certa manhã, durante o culto, Rafael pediu a palavra, subiu ao altar com passos lentos, mas firmes. Eu não sei quanto tempo tenho, mas sei que tenho o suficiente para amar essa mulher com tudo o que sou. Ana, você aceita ser minha esposa diante de Deus? A igreja inteira silenciou. Ana levou a mão à boca. As lágrimas desceram antes da resposta. Aceito. Aceito o hoje, o amanhã e tudo o que Deus permitir. Foi aplaudida, foi abençoada.
E naquele mesmo dia, foi selada em aliança, sem véu, sem festa, sem glamour, mas com verdade. Rafael continuou em tratamento. Houve dias difíceis, houve recaídas, mas agora ele não estava só. Letícia fazia desenhos que colava na cabeceira do leito. Ana lia salmos em voz alta toda noite. E o amor deles virou testemunho para outros. Amar no conforto é fácil, mas amar na dor é sagrado. Quando o amor é real, ele não fica só entre duas pessoas, ele transborda. A história de Ana e Rafael começou a se espalhar, não por redes sociais, não por vídeos ou publicações, mas pelo olhar das pessoas que conviviam com eles, na padaria, no ponto de ônibus, na igreja. Era impossível ver os dois juntos e não sentir que algo sagrado os unia. O pastor dizia: tem casamentos com aliança, mas sem propósito, e tem alianças feitas no coração, que mudam destinos. Ana, que antes mal conseguia falar sobre si, agora aconselhava outras mulheres, jovens mães, viúvas, abandonadas, quebradas. Elas a procuravam com olhos molhados, e Ana dizia, sem floreio: você pode não estar pronta para ser feliz agora, mas Deus já está preparando o chão onde seu novo começo vai pisar. Ela passou a organizar pequenos encontros em casa, nada grandioso, círculos de oração, leitura da palavra, café quente e escuta verdadeira. As mulheres vinham, algumas pela fé, outras pela esperança, muitas só pelo silêncio seguro. E Rafael, sempre por perto. Mesmo nos dias mais frágeis, ele sentava no cantinho da sala com uma manta sobre os ombros, ouvindo cada relato como se fosse um salmo vivo. Essa casa tem cura nas paredes, disse uma das mulheres certa vez, e era verdade. Foi então que Ana recebeu um convite inesperado. Um e-mail de uma igreja grande da cidade vizinha. Alguém havia assistido a um vídeo amador, gravado durante um dos cultos. O vídeo viralizou, não pelas imagens, mas pelas palavras dela, ao dizer: se Deus ainda me achou no chão da dor, então ninguém está fora do alcance dele. O pastor daquela igreja escreveu: queremos que você compartilhe sua história. Gente como você transforma outras sem perceber. Ana ficou em choque. Falar para uma multidão? Rafael segurou suas mãos. Você não foi curada só para viver em paz. Você foi curada para ser ponte. Ela aceitou, com medo, com insegurança, mas com obediência. No dia do evento, Ana vestiu sua melhor roupa, não a mais cara, mas a que fazia com que se sentisse inteira. Letícia a abraçou forte. Vai, mãe, conta tudo. Deus está contigo. Rafael não pôde ir, o corpo não ajudou, mas gravou um vídeo. Amor, se você sentir que está tremendo, lembre que o espírito também treme dentro da gente quando se move. Fala com verdade e volta para casa sabendo que eu te escolho todo dia. Ana chorou. Chegou ao palco com a voz trêmula, mas o coração firme, e contou. Desde o mercado, até o mirante, até o altar. Falou do medo, da dúvida, do amor que não prometeu eternidade, mas que construiu milagres no presente. A plateia ficou em silêncio. Alguns choravam, outros oravam. E no fim, ela disse: se amar alguém que pode partir é loucura, então prefiro viver doida, porque amar o Rafael me ensinou que a eternidade, às vezes, acontece aqui, agora. Foi aplaudida de pé, mas Ana não sorriu por vaidade. Sorriu porque entendeu que sua história não era mais só dela, era de Deus. Os meses que vieram depois do evento foram doces, doces e duros. Rafael piorou, não de uma vez, mas em silêncios, em ausências pequenas, em pausas entre as frases que antes fluíam. O corpo já não acompanhava o espírito, e o espírito parecia segurar firme, como quem sabe que ainda há algo por fazer. Ana percebia, mas não dizia. Sabia que o nome disso era amor, de um tipo que não sufoca com palavras, mas sustenta com presença. Letícia passava as tardes lendo para ele, histórias simples, contos infantis, e Rafael sorria como quem escutava a Bíblia. Ana fazia sopa, cantava louvores, deitava com ele na rede da varanda, onde o vento parecia soprar mais leve. Você está com medo? Ela perguntou um dia. Não. Estou com saudade antecipada, ele respondeu. Saudade do quê? De você. Ela segurou o choro. Eu estou aqui, eu sei, e é por isso que dói pensar em ir. Ele fechou os olhos e disse: mas se for, eu vou em paz, porque te encontrei, porque te amei, porque vivi mais em um ano contigo do que em todas as décadas antes. Uma semana depois, Rafael foi internado. Ana não saiu do hospital. Dormia na cadeira, orava no banheiro, segurava sua mão entre agulhas e fios. Os médicos não diziam muito, mas os olhares diziam tudo. No 5º dia, o monitor apitou mais forte. O ritmo caiu. Ana se jogou sobre ele, beijou sua testa. Rafael, fica comigo. Por favor. Os olhos dele se abriram devagar. Deus ainda não terminou. Ele sussurrou e apagou. Mas o coração não parou. Rafael entrou em coma leve. Os dias seguintes foram uma mistura de fé e escuridão. Letícia fez desenhos todos os dias
e colava na parede do quarto. Ana lia trechos da Bíblia em voz alta. Os amigos da igreja se revezavam em oração. E foi numa madrugada fria, quando Ana achava que estava sozinha no quarto, que ele mexeu os dedos. Ela correu até a cama. Rafael, ele abriu os olhos, lentos, molhados, vivos. Oi, amor, ele sussurrou com um sorriso. Ela chorou em silêncio. Você voltou? Deus me deu mais tempo, ele disse, e eu não vou desperdiçar. Nos meses seguintes, Rafael fez fisioterapia, o corpo ainda fraco, mas a fé renovada. Ele escreveu um livro sobre sua história, sobre Ana, sobre amor na dor, sobre Deus nos detalhes. E no prefácio escreveu: ela não salvou minha vida, ela me ensinou a viver. A história dele saiu em revistas cristãs, virou palestra, virou devocional, virou esperança para quem já tinha desistido. Mas mais do que tudo, virou lar. Um lar onde as cicatrizes viraram janelas, onde a dor virou altar e onde o tempo virou presente. O tempo passou, não rápido, não devagar, no ritmo de quem aprendeu a viver com propósito. A casa no campo se tornou realidade. Com o quintal grande, a varanda com rede, a estante cheia de livros e o varal sempre com desenhos de Letícia pendurados. Ali, Rafael plantava hortelã e escrevia em cadernos antigos. Ana costurava almofadas e fazia pão de queijo para os vizinhos. Letícia crescia cercada de amor. Um amor que ensinava sem gritar, corrigia sem ferir, abraçava sem perguntar. Um dia, ela chegou da escola com uma pergunta. Mãe, o tio Rafa é meu pai agora? Ana se ajoelhou, pegou suas mãos pequenas e respondeu. Ele é mais do que isso. Ele é o homem que escolheu te amar, sem precisar. Letícia sorriu. E foi ali que Ana soube que tudo valeu. No aniversário de 1 ano da alta do hospital, Rafael reuniu amigos e familiares, não para uma festa, mas para uma celebração da graça. Fez uma oração simples, de olhos fechados e voz baixa. Obrigado, Deus, por ter me ensinado que a vida não se mede em anos, mas em inteireza, e por ter me dado Ana e Letícia como presente e propósito. A emoção era tanta que ninguém conseguiu dizer amém, mas o céu respondeu com um vento leve que passou por todos. Na última página do 2º livro de Rafael, que ele escreveu já com mãos trêmulas, mas mente viva, ele deixou uma dedicatória a Ana. Você me ensinou que amar alguém não é evitar a dor, é escolher estar mesmo quando ela chega. Se um dia eu for embora antes, não me procure no silêncio da casa. Me procure nas lembranças que plantamos, nos risos da Letícia, e em cada manhã que amanhecer com paz no seu peito. Eu estarei lá. Ana leu esse trecho dezenas de vezes. E quando, 2 anos depois, Rafael partiu, ela não gritou, não se desesperou. Ajoelhou ao lado da cama e agradeceu. Obrigada, Deus, porque eu amei e fui amada, até o fim. E depois disso, seguiu, não sozinha, mas com tudo que viveram tatuado na alma. Letícia cresceu forte, com um brilho no olhar que carregava o nome de Rafael. Ana seguiu ajudando mulheres. Escreveu um livro. Contou sua história em igrejas, escolas, retiros. E em cada testemunho ela dizia: eu não tive um conto de fadas, mas tive um milagre com nome, endereço e olhos castanhos. Anos se passaram, mas até hoje, quem passa por aquela casa no campo diz que sente algo diferente no ar. Paz, amor, Deus. Porque onde 2 pessoas se amaram de verdade, Deus nunca deixa de morar. E foi isso que Ana aprendeu, que o amor verdadeiro não salva do sofrimento, mas transforma a dor em eternidade.